Estadual de Museus. Não vou falar como chegamos até aqui, que a Vanessa já falou, né? Sempre carregando pedra. E pode se frente. Os grandes problemas que envolvem a arte contemporânea, ou melhor, a partir da introdução de uma grande diversidade de materiais e poéticas, torna a preservação extremamente complexa. Trata-se de um momento onde a arte utiliza materiais ainda pouco estudados e, portanto, muitas vezes de difícil compreensão dos processos de degradação que se instalam, pois faltam conhecimentos específicos e teorias estabelecidas, explicando como lidar com a maioria deles, individualmente e em conjunto. Precauções precisam ser tomadas e muitos problemas podem ser evitados se as pessoas envolvidas em embalar, manusear, instalar e cuidar dessas obras tiverem informações necessárias. Sempre essas pessoas precisam de instruções. Sempre essas pessoas são trocadas ou elas se aposentam, sempre a gente precisa estar alerta para poder passar essas instruções para essas pessoas. Às vezes a gente esquece, eu já ensinei coisa, mas a gente tem que ficar atenta que pessoas novas entraram. Então, ensinar tudo de novo. É que nem uma empregada doméstica que a gente contrata, que a gente tem que ensinar tudo de novo. Tá? Ensinar onde que fica o lençol, onde que fica a xícara, onde que fica o pano de limpeza e assim por diante. O aumento das exposições itinerantes e o empréstimo entre museus, com mais frequência, as obras de arte estão sendo musealizadas. Muitos artistas buscam os conservadores para orientações sobre os materiais e as técnicas de montagem apropriada e como esses podem causar danos nos seus trabalhos ao longo dos anos. Curadores e colecionadores gostariam de ter a certeza da relativa durabilidade das obras que adquirem. Nem sempre os artistas procuram saber como é que as obras deles devem ser feitas para poderem durar. Eles vão criando. É muito difícil eles ficar procurando um restaurador ou alguém para ver como é que elas vão ser feitas. É muito difícil. Claro que um curador ou alguém que compra uma obra, ele fica preocupado, porque ele quer saber como é que ela deve ser cuidada dentro da casa dele, principalmente quando os materiais são os mais diversos. Pode ir. Seguinte. Aqui temos uma de Nuno Ramos. Aqui tem uma infinidade de materiais. A gente pode observar que tem metal, tem madeira, tem massa, tem uma infinidade. Aí a gente não sabe o que vai acontecer primeiro, se a madeira vai pegar cupim ou o metal vai enferrujar primeiro, ninguém sabe o que vai acontecer primeiro. Entende? Ou uma empregada vai e passa um pano úmido em algum lugar ou qualquer coisa assim, e pode enferrujar. Aqui nós temos do Luiz Henrique Schwenk. Ele também, ele trabalha o acrílico sobre papel. Eu já vi muitas obras dele sobre o papel craft, que também é um papel super ácido, entende? Ele pode estragar muito rápido e assim por diante. Aqui, essa é uma imagem do século XVIII, XIX. Ela não rachou porque ela caiu. Ela pode ter sofrido uma temperatura brusca, por exemplo, muito seca ou muito úmido, ou ao contrário, ela rachou, não porque ela caiu. Então, isso tudo também tem que ser observado, onde ela vai ficar. Aqui, por exemplo, são duas peças que são de Eucatex. Tá? E além do Eucatex ser um objeto que é muito ácido, ela deve ter ficado em um lugar muito úmido, ela pegou fungo. Tá? Não foi controlada a temperatura, enquanto ela pegou fungo.
é bastante difícil também a limpeza, tudo assim. O MDF também, ele facilmente pega cupim. Essa madeira, ou esse aglomerado, um aglomerado diferente, ele veio para não pegar cupim, mas foi muito atrativo esse tipo de madeira, o aglomerado, para o cupim. Então, ele atacou facilmente e geralmente colam isso, o papel em cima, e ataca também o papel. Ali da obra de papel. Hã? Não, mas tem aquela obra que estão carregando. Ou vem depois? Ah, tá. Alguns procedimentos podem ser adotados para minimizar danos nos objetos, tais como observar a colocação correta dos objetos, longe de correntes de ar, de portas e janelas, de plantas ornamentais e de velas. De janelas por quê? Às vezes os museus deixam a janela aberta, tem cortina, tá? Não observam, vem uma corrente de ar, cortina vem, derruba o objeto. Velas, geralmente em igrejas, tá? Plantas ornamentais também. Por exemplo, o fiel tá pagando uma promessa, ele vem com vaso de flor e põe no altar, perto de imagens de madeira. Não é só um fiel que coloca a flor, às vezes vem 5, 6 no dia e vão colocando flor no altar. Como eles hoje em dia têm muito acesso ao altar, que não tem mais aquela mureta ou coisa assim, eles têm facilmente acesso ao altar. Aí eles colocam essas flores. Aí cria uma umidade ali naquela região. O que tem que fazer? Coloque antes do altar no chão. Quando tem gente que cuida da igreja, tá? Tem aquelas senhoras que cuidam, eles colocam antes do altar. Mas nem sempre elas também têm essa orientação. Então, evitar esse tipo de coisa. Manter um mobiliário afastado das paredes, buscando circulação de ar. Como os museus, geralmente, as casas são utilizadas, são casas antigas, são paredes grossas, então vamos evitar de encostar muito o mobiliário nas paredes, porque elas demoram, elas têm muita umidade. Então não encostar demais o mobiliário nas paredes, para evitar fungos. Evitar um número muito grande de visitantes na mesma sala de exposições e também a presença com roupas e calçados molhados. Vamos que naquele dia que tem muitos visitantes, ou eles trazem a escola toda naquele dia, né? Evitar que todo mundo ao mesmo tempo entre na sala. Fazer assim, ó, vão entrando só 10 ou 20, depende do tamanho do museu. Enquanto uma turma fica lá fora, o professor ou alguém do museu fica conversando com a turma lá, enquanto um já vai esvaziando aquela sala, outra turma já vai entrando. E procurar deixar sempre ou a capa, tudo ali fora. Se tiver aqueles chinelões, tá? Eles até podem entrar com sapato molhado, mas que o chinelão evita um pouco esse calçado molhado direto no piso. Não usar vassouras e pano úmido na limpeza do chão de salas de exposição da reserva técnica, de preferência o aspirador. Tá? Observar cuidadosamente a localização das janelas em relação à obra, à insolação da sala e das condições gerais das paredes externas do prédio do museu, verificando nestas a presença de sinais ou de agentes causadores de umidade, como rachaduras, goteiras e infiltrações. Essas infiltrações, às vezes, pode ser uma árvore que está encostada no prédio, tá? Ela pode deslocar com vento muito forte uma telha, porque a árvore, com a ventania ou coisa assim, deslocou uma telha e pode ter uma infiltração ali e pode trazer a umidade na parede. Rachaduras, a mesma coisa. Realizar inspeções periódicas no espaço, verificando as condições das paredes e dos telhados do prédio, no que se refere à presença
de entrada de umidade, rachaduras, goteiras, infiltrações. Bom, é o que tinha. Proibir funcionários de comer ou armazenar alimentos nas áreas de exposição e nas reservas técnicas. A gente sabe que os museus não tem muito espaço assim, ó. Não tem uma cozinha adequada para aquelas pessoas que trabalham, que limpam o museu, ou que cuidam do museu. Não tem uma área assim, para tomar um café ou coisa assim. Então, às vezes, eles acham que a reserva técnica é um depósito. Eles fazem um cantinho para tomar um café, mas não pode. A Vanilla e eu, nós fizemos o nosso estágio na Biblioteca Nacional no Rio, e ali era proibido comer nas dependências. Quer dizer, tinha um lugar que era no último andar, que podia comer lá em cima. Era o lugar mais lindo da biblioteca lá, perto daquele vitral que tem lá. E podia levar seu almoço lá, seu lanche, mas tinha que ser lá em cima. E tinha um que era responsável pelo restauro lá dentro, que ele andava, se ele sentisse um cheiro de café dentro do prédio, nossa, ele ia lá que nem um cachorro, farejando onde que tinha esse cheiro de café e coisa, que sempre tinha alguém que num cantinho qualquer estava fazendo café. E ali o que tinha? Aí tinha açúcar, tinha a tal da bolacha e coisa assim. Mandava desmanchar tudo. Aí daqui a um mês alguém de novo, lá num cantinho qualquer, estava fazendo café de novo. Não tinha, mesmo dia de aniversário, festa de gerente, chefe qualquer, não podia levar bolo, não podia nada. Eles olham, eles iam em cima assim, direto em cima das pessoas. Os critérios para o manuseio de obras de arte são determinantes para a sua vida útil e permanência. Se recomenda a adoção de normas e procedimentos básicos que contribuirão para a conservação de acervos. Isso aqui é o que a Vanilla há pouco mostrou. A prateleira é de metal, tá? E ela foi, numa época, ela servia super bem. É claro que uma reserva, ela não deve sempre ficar com aquilo que, isso aí está servindo e coisa. Vamos adiante, vamos atrás de recursos, entende? O que a VIT fez uma época, ela dava o recurso, então vamos adiante, vamos modernizar sempre. Pode adiante, gente. Recomendações para o manuseio de obras de arte. Deve-se evitar o transporte desnecessário do objeto. Caso seja evitado, deve-se verificar o seu estado de conservação. Sempre olhar primeiro, tá? Porque às vezes alguma coisa pode ter descolado. Então vamos observar antes de tirar ela do lugar. E como há pouco foi mostrado, ter sempre mais ou menos perto uma área onde que a gente pode ter um espaço para fazer a conservação. Não ali no final do corredor, no final do prédio, que tem que andar não sei quanto para chegar até lá. Que aí a gente evita acidentes. Ao manipular o objeto, deve-se evitar o uso de materiais que possam machucar, descolorir, abrasionar e inflamar. Não se deve usar canetas, tintas e produtos de limpeza. O recomendado é autorizar lápis 6B e borracha, em caso de serem feitas anotações próximas à obra. No verso da obra, nunca se deve anotar, marcar, fixar papéis e etiquetas com dados da obra, independentemente do pretexto. Entende? Porque sempre vai ficar a cola da etiqueta na obra. Por mínimo que seja, assim, mas essa aqui quase não tem cola, eles sempre dão uma desculpa. Sempre vai ficar a cola na obra. A pessoa que vai manipular diretamente o objeto
deve estar vestida adequadamente, de preferência o guarda-pó. Deve retirar anéis, pulseiras, relógios e cintos, pois pode esbarrar no objeto e danificá-lo. No caso de cabelo comprido, também se deve ter o cuidado de prendê-los para não causar acidentes desnecessários. Porque sabe, essa coisa assim, ó, vai e joga, pronto, pode ficar preso em alguma coisa. As mãos devem estar limpas, sem qualquer creme, loção ou produto semelhante, ou de limpeza, e devem estar cobertos com luvas brancas de algodão cirúrgicas. O objeto deve sempre ser carregado com as duas mãos, sendo que o apoio da peça deve estar na palma das mãos e dos dedos. Em caso de acidente, somente o restaurador autorizado pela instituição deve recuperar o objeto danificado. Não adianta alguém dizer assim, ai, passa ligeirinho aqui uma colinha para ninguém ver, sabe? E nessa pressa de passar a tal da colinha, aí nunca fica direitinho, sabe? Aí passa aquele excesso de cola e qualquer um pode ver. Como às vezes a gente até brinca, até cego de bengala vê, né? Recomenda-se não fumar. Eu creio que ninguém mais fuma hoje em dia num lugar desse, né? Mas, pois o objeto poderá ser danificado pelo contato, pelas cinzas, pela fumaça, além do risco de incêndio. Ali, ó. Quando uma obra é grande, ela tem que estar em cima de uma coisa rígida e sempre ser carregado em duas, entende? Dessa forma ali, com luva, guarda-pó, certo? E sempre ver onde que estão andando também. Ali, ó, é uma peça, é uma pintura que ela caiu e ela rompeu pelo impacto que ela teve. Ali é uma embalagem para transporte. Essa caixa aqui é rígida, é de MDF, tá? E aqui ela teve mais ou menos o recorte da obra, tá? Teve aqui uma outra espuma que também teve o mesmo recorte, porque já que os braços estão elevados, ela teve o mesmo recorte. E depois uma outra espuma aqui, ó, na tampa. Aí vocês veem quanta proteção. E aqui é feito uma tramelinha para poder fechar. Aqui pegador desse lado e também do outro lado, para transportar. Aqui também, aqui vocês podem ver que são rendas, estão bem acondicionadas dentro de caixas. E elas estão tudo dentro desses armários ali do museu da universidade. Isso aqui é o São João Batista, que ia ser transportado. Olha só a embalagem dele. Acho que esse podia cair do 10º andar que não ia acontecer nada, porque olha que foi embalado. Aqui, ó, mobiliário para armazenagem e espaços de guarda do acervo. Aqui são aqueles armários deslizantes. E ainda assim tem outras caixas que guardam peças menores. Tudo identificado. Aqui são prateleiras abertas com caixas de poliondas também identificadas de fácil acesso. Aqui então também são armários abertos com uma variedade de objetos. Aqui também são documentos. Aqui são acondicionadas obras em papel, que são as mapotecas. Aqui as obras de arte são em dimensões grandes. Elas são acondicionadas em envelopes desses assim, ó. Tá? Por isso são guardadas dentro dessas gavetas. Ó, a moça aqui, luva, guarda-pó, tá? Aqui o envelope, a obra aqui, com raspador.
Tudo, ó, como tem que ser. Segurança do acervo. Os objetos não devem ser manipulados ou tocados, devendo ser observados por vigilantes permanentes. Vistoria das obras em exposição antes de abrir, fechar o museu. Vistoria do fechamento correto das portas e janelas, após o fechamento. Controle permanente das áreas de acesso ao público, em especial da sala de exposição. Ali é o seguinte, por exemplo, os vigias deveriam ser sempre os mesmos, mas vamos dizer que ele entra de férias, entra um novo. Eu sou da opinião seguinte, deveria sempre ser fotografado a vitrine, a sala de exposição, tá? Porque entra um novo, ele tem que saber como é que estava essa vitrine, como é que estava, o que estava exposto naquela mesa, se não sumiu nada, se não foi trocado de lugar, como é que estava isso, porque ele tem que olhar de manhã quando ele entra, de tarde quando ele sai, se está tudo no mesmo lugar. Entende? Porque ele é que nem na casa da gente, a gente pensa assim, ah, está tudo no lugar, mas aí de repente, ué, mas aqui não tinha tal coisa? Ah, mas eu acho que não, será? A gente se acostuma com a coisa que está no lugar. Então, na minha opinião, deveria-se sempre ter a foto daquele lugar. O dia que muda a exposição, fazer tudo a mesma coisa. Ir a foto de novo daqueles espaços para ver se está tudo no local de novo. E também acostumar que esses vigilantes olhem a janela de manhã, ao meio-dia, à noite. Porque alguém de repente vai lá abrir e esquece de fechar. Isso acontece muito. Ou ele não avisa o outro, ou ele teve que sair rapidamente e atender alguém da família de casa e esqueceu de avisar. E o outro não sabe. Mas o outro, não, ele não tem o hábito de fechar a janela. Quem sempre fecha a janela é aquele que saiu correndo para atender alguém na casa dele. Então isso aí tudo tem que sempre ter essa rotina que todos eles também têm que ficar olhando. Já trocasse? Tá. Serviço de segurança eletrônica. Através de alarmes, sistema de televisão e circuito fechado, e outros meios. Treinamento de operações periódicas com a equipe em combate de incêndio, instalação de extintores e detectores de fumaça, com manutenção periódica. Treinamento da equipe para, em caso de sinistro, estejam preparados para agir preventivamente. Acesso dos vigilantes aos telefones de emergência, como responsável pelo museu, polícia, bombeiro, etc. O visitante deve deixar seus pertences na recepção. Isso aí é o seguinte. Esses treinamentos devem ser periódicos. Por quê? Eu fiz um treinamento desse há 13 anos atrás. Hoje eu já não sei mais nada. Pelo menos uma vez por ano isso deve ser feito. Porque hoje eu já não sei mais. Ah, isso aqui é para tecido, isso aqui é para tela, isso aqui é para água, isso aqui é para combustível. Eu já não sei mais. Já? Uau! E outra coisa, quando o visitante vem para ter que deixar os seus pertences, quer dizer, as bolsas, nem sempre o museu tem condições de fazer esse caminho para cada visitante. Basta ele ter um sarrafo com ganchos, eles podem cada um colocar, porque sempre tem a recepcionista que está lá na frente, ela pode ficar cuidando daquelas bolsas e etc, etc. Tá? Porque se eles entram com os pertences, mochila e coisa, bate assim, coisa lá, vai a peça para o chão. Tá? Limpeza do espaço de guarda de exposição. A limpeza das salas de exposição, reserva técnica e ateliê de restauração, deve ser restringida ao espaço físico. Isso é apenas ao chão.
E não o que está em cima da mesa para limpar o copo, porque a gente tem funcionários de limpeza muito eficientes e eles querem limpar tudo. Tá? Então você está restaurando uma peça e eles querem limpar ali em cima, aí já tiram do lugar uma coisa que você está nivelando. Tá? Eles não podem estar mexendo ali, eles são obrigados apenas a cuidar do chão. Tá? Assim, já deu, né? Pode passar adiante, todo mundo já leu então, né? Então aqui são outros, a higienização, ó, com pincel, tá? Aqui é um papel, tá? Ali é uma escultura, ali é uma outra peça tridimensional, tá? Que é feita com cobre, que é um palito com algodão na ponta. E os princípios aqui é sobre a restauração, tá? É o que a Vanilde há pouco já tinha falado, que tem que ser um profissional que tem que ter todos os conhecimentos, certo? Sempre baseados na teoria de César Brandi. Isso aí, hoje já tem um livro que está em português, é fácil de vocês conseguirem, é interessante ler, entende? E aqui tem alguns exemplos de peças restauradas. Essas são as peças do Franklin Cascais, e vocês observam que sempre os braços estão quebrados, porque o manuseio da obra não estava correta. Porque eles pegam essas peças como eles pegam uma boneca, pelo braço. Não pode ser pelo braço. Entende? É sempre pegar ela inteira, assim. Então, sempre os braços sempre quebram primeiro, por causa do manuseio errado. Aqui também a mesma coisa, entende? Olha, a obra aqui colada com durex. Entende? O fechamento errado aqui, ó, tudo colado, fechado. Aqui a mesma coisa, olha. Aqui, ó, perdeu-se um pouco. Ó. E assim por dentro, tudo com cola aqui, ó, ataque de coisa. E aqui as referências. Muito obrigada.